Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, nesse episódio tão especial do Doubtcast. E eu estou aqui com uma pessoa que vocês vão conhecer durante esse episódio, uma pessoa incrível, que eu tenho certeza que esse tempo aqui não vai ser suficiente de maneira alguma. A gente vai ter que marcar outras versões dos episódios para poder compartilhar tanto conhecimento, conhecimento técnico, mas também de vida. É uma pessoa incrível que nessas conversas nossas no momento anterior aqui, de abertura aqui para o podcast, foi algo muito especial. Então eu quero apresentar para vocês. Estou aqui com o querido amigo, o Dr. Renato de Paulo. Seja E bem-vindo, Dr. Renato. Seja bem-vindo assim, a esse episódio tão especial. O Dr. Renato, ele tem algumas vertentes muito especiais que tem uma sinergia muito grande com aquilo que nós fazemos. Dentre outras coisas, ele é um doutor em neurociência, ele tem uma jornada de estudos sobre a mente, sobre o comportamento humano muito especial. Além disso, ele tem algumas outras bagagens que ele carrega, que nós vamos compartilhar aqui, e é muito especial. E também é um amigo da Academia Brasileira de Ciências. Nós fazemos parte da mesma academia como imortais lá, e isso foi muito especial, porque, na verdade, nem ele sabia que eu era da academia, nem eu sabia que ele era. Numa das cerimônias que nós tivemos no Palácio Guanabara, nos encontramos lá e vimos que, na verdade, não é por acaso que estamos conectados, né? Tem toda conexão gerada por Deus e gerada por um propósito de vida que nós temos. Então, seja muito bem-vindo, meu amigo. Estevam Daut, que bom estar aqui, que bom estar no Daut Podcast. A nossa conexão já estava prevista, É nós só verdade. obedecemos e hoje cumprimos esse calendário. Eu estou em casa, a sua estrutura dos seus colaboradores faz com que a gente fique à vontade. Eu quero dizer que eu tenho muito a aprender com você, amigo. Poxa, Quero muito trocar nesses minutos que nós estamos aqui. Agradecer a sua audiência. Hoje o que há de mais caro é é verdade. atenção e tempo. É Então, verdade. quem está dedicando a atenção e o tempo a nós agora merece nosso muito obrigado. Então, a gente vai falar de muita neurociência, de inclusão, de empreendedorismo, de como o cérebro humano foi programado para vencer. Quem não Poxa, está vencendo está fora da programação. é Então, que verdade. bom que a gente está aqui. Poxa, que bom. Vocês viram que a gente está num ambiente bem saudável aqui, até Verdade. porque eu vi que você está numa vibe bem saudável, não é verdade? Então, isso daqui faz todo sentido também, né? Hoje eu visitei a doutora Carla, Ah, sim. quem está cuidando da minha saúde. A saúde ela não é apenas a ausência de doença, Sim. ela é muito mais do que isso. Ela é o bem-estar espiritual. Sim. E eu estou dizendo isso no mês que o Conselho Regional de Medicina abriu uma comissão para a saúde espiritual. Hoje Olha. você tem dentro do CRM um grupo de médicos dedicados a estudar a saúde Olha. espiritual. Então ela não é mais algo que é dito por espiritualistas. A saúde espiritual ela é comprovadamente um pilar da saúde integral. Que Ela é a maravilhoso, hein? saúde física, né? Sim. Os nossos componentes aqui Sim, faz parte sim. da nossa saúde física. Nós somos o que nos alimentamos. A É, Bíblia fala que quando o seu olho é puro, tudo é puro. é. Então, se o seu olho tem luz, você só enxerga luz. Então, esse alimento também serve do que ouvimos. Eu sou de família cristã e eu tinha um hino que eu gostava muito, era Cuidado, Ah, olhinho sim. que Eu escutei vê, muita da infância, olha aí. cuidado, mãozinha no que toca. Então, os nossos sentidos nos É, alimentam. é. Então, ter uma mesa dessa mostra que a gente escolheu nos alimentar do que Deus fez, e esse é o grande segredo, né? Estava conversando com as minhas colegas nutricionistas que é mais simples do que a gente imagina, É verdade. mas o ser humano quer o prazer imediato. É, é. E Deus quer que a gente descasque. Deus quer que a gente colha. Deus quer que a gente lave. Aí o ser humano faz o quê? Empacota tudo. Então, se você não está descascando, não está lavando, não está colhendo, não é de Deus. Isso aqui Olha. é um alimento de Deus. Você escolheu muito bem. Poxa, que maravilhoso, fico feliz. E você já trouxe aí algumas informações muito valiosas, né? Porque algumas pessoas elas estão se sentindo mal e, na verdade,
é por aquilo que ela está colocando para dentro de informações, né? Nós temos o tempo todo bilhões de bits de informações acontecendo, algumas que a nossa mente consciente capta e a gente tem consciência, mas a maior parte a gente não tem consciência, né? Que Verdade. vai direto para o inconsciente, e algumas vezes a pessoa não sabe por que que ela está mal, mas é só fazer uma retrospectiva dos vídeos que ela está assistindo no YouTube, daquilo que ela está tendo contato, de quais são as pessoas que ela tem conversado. Você acredita muito nisso? É assim, pelo que você comentou sobre essa entrada de informações, Uhum. partindo disso, daqui a pouco a gente indo para outros pontos. É, o que você acredita que uma pessoa deve fazer para poder começar a mudar a sua saúde, não só física, que você já começou a falar, e isso daqui está sendo um simbolismo muito especial, mas também na sua saúde emocional e espiritual? Perfeito. Eu não falei da saúde mental, né? Da saúde É, das emoções. sim. E o ser biológico, ele tem o ciclo que a gente chama de cerca de um dia. Ciclo circadiano. Esse ciclo tem que ser respeitado. Então, um ser sem hábito é um ser que não respeita esse princípio. O sol irá se pôr hoje. Hum, Ele irá levantar amanhã. Se for a vontade de Deus e o mundo não terminar, terminar. a natureza tem seu ciclo. E nós temos que ter o nosso ciclo. A desregração dos dias de hoje leva a gente a não respeitar o nosso programa natural, Hum, que é comer certo em hora correta, fazer atividade física numa intensidade que seja para manutenção da nossa saúde, ter bons relacionamentos capazes de nos dar pertencimento, saber que nós não estamos sozinhos nesse mundo sim. e principalmente conseguir dormir. Hum. Então, você está perguntando quais são Sim, sim. as alimentações do dia que irão nos transformar na nossa melhor versão, as que nos fazem dormir bem. Hoje, nós saímos do ranking de brasileiros que mais são depressivos, não Olha, comemore ainda, para os caramba. brasileiros que mais são ansiosos. Olha, Nós somos o país mais ansioso do mundo. Estamos vivendo com o nosso cérebro em algum lugar que não na nossa cabeça. Sempre antevendo alguma coisa, sempre ansiosos. Essa ansiedade se dá pelo nível de cortisol, que é um sei. hormônio que sai da glândula suprarrenal, que nos leva ao estado de alerta. E esse estado de alerta leva à inflamação. E a inflamação não deixa nada crescer. É como se o nosso terreno estivesse inundado. Imagina lá no Rio Grande do Sul, Sim, sim. quando encheu de água, não dá para plantar ali. Olha, Pode jogar a melhor semente, pode dar a melhor alimentação, que não tem como plantar numa terra imprópria. A inflamação do corpo é essa terra imprópria. E o grande desinflamador é o sono. Quando a noite chega para a biologia, as penas dos pássaros se trocam, as podas das árvores acontecem naturalmente e a gente libera os nossos principais hormônios. A testosterona do dia do homem ou o estrógeno do dia da mulher é feito à noite. E olha. nós temos cada vez noites piores. Então, se você não está dormindo bem, e dormir bem é você ter um dia proveitoso. Ah, eu durmo bem, mas dorme bem porque está com 12 Ah, cafés. sim, sim. Então, parece que dorme bem, mas na verdade está cansado durante o dia É. e o café, o Red Bull disfarça. Já fiz propaganda, hein? Dormir bem é eu acordo de maneira natural e estou disposto ao longo do dia sem os meus truques. Sim. Pouca gente está assim, né, Dalton? Não. E você comentou algo que tem um livro que é muito especial, O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Ele fala algo que tudo aquilo que nós semeamos na mente consciente durante o dia acordado começa a germinar na nossa mente inconsciente no momento que nós estamos dormindo. Então eu percebo que esse padrão dos 20 minutos antes de dormir, 20 minutos depois que acorda, como um hábito mesmo, como rotina, esse fechamento do dia e essa abertura
E o durante o dia, aquilo que nós fazemos e colocamos no palco da nossa mente consciente durante o tempo acordado, vai influenciar totalmente na questão do sono. Até porque esse processo da síndrome do pensamento acelerado, até que Augusto Cury fala, esse processo que parece que aquele carro antigo que desligou, mas a ventoinha continua ligada. Se não mudar na raiz, a pessoa vai querer ter uma noite de sono agradável, mas não vai conseguir, porque tudo que ela está semeando na mente consciente durante o dia não está sendo propício para o sono. Faz sentido isso? Total sentido. A gente é uma locomotiva. Pensa numa locomotiva daquelas antigas que era a carvão, Sim, que andava do Rio a Minas. Mas chegar em Minas não é carro elétrico que você desliga hoje e tá frio. É carvão. O corpo continua quente ao longo do dia. Então, se você coloca para dentro de você uma quantidade de energia que você não vai conseguir, na hora de dormir, desligar, sim. vai ser muito difícil dormir. É. Então, você falou dos 20 minutos antes de dormir, a ciência pede até 1 hora Olha aí. que você desligue os estímulos luminosos. E isso vale muito, isso já falava muito antes das telas. Sim, Porque a luz aqui, eu tenho uma glândula que ela é regulada por melatonina e cortisol. A melatonina, quando ela entra em ação durante a noite ou a Sim. escuridão, você tem sono. Quando a luz chega, ela para de ter influência e entra o cortisol que te acorda. Cortisol é bom, não é sim, só sim. ruim, ele te acorda. Tem o momento certo, né? Tem o momento certo. Então, o cérebro, ele às vezes dá para enganar ele não sabe que isso aqui é luz artificial ou do sol. Então ele está tão excitado quanto o dia. E pode estar de noite lá fora. Então, se afaste dessas luzes. O pior é quando a luz vem na tua cara, através das telas. Né? Do celular, do relógio. Sim, Hoje tem sim. tantos gadgets da Tantas vida, formas, né? né? Então, é desmamar disso para resfriar essa locomotiva o quanto antes, você conseguir dormir bem. E você falou outra coisa muito boa, Daud, que é amanhã. Ah, sim. Então, se você tem que ter um ritual de higiene para dormir, tem que ter um ritual de arrumação para Pra acordar. acordar, né? Então, você se lava do dia para dormir, que a gente chama de higiene do sono, e de arrumação para acordar. Eu chamei de 5, 10, 20. Olha, Para te facilitar. olha que bom. Ó, vamos ficar Depois, atento a isso, ó. 5, 10, 20, hein? 5, 10, 20. Então, esses poucos minutos, né, esses Sim. 35 minutos, você vai fazer 5 minutos de autoconhecimento. Isso pode e deve ser acordado e em silêncio. Olha. Você não precisa estar parado. 5 minutos é para escovar o dente em silêncio. Prestando atenção no sabor da pasta de dente. É para ir no banheiro fazer necessidades sem o celular, em silêncio. Olha aí. Percebendo como está seu trânsito intestinal, como você está quando acorda. Tomar um banho em silêncio. A gente chama isso de meditação ativa. Então, meditar nunca foi ir para a montanha e ficar... tá? É atenção aos sinais sensoriais do corpo. Perfeito. Perfeito, né? É estar atento. Ah, sim. 5 minutos de atenção plena. Isso até, um parênteses para você continuar. Tem um livro, e eu sou muito amante de leituras, né, que façam sentido, um livro chamado Poder do Agora. Esse livro traz muito esse aspecto, né, de alguns estudos focados nisso. O agora, não é o hoje, não é, o hoje é diferente do agora. O agora é esse momento, a pessoa vivenciar e quanto que os hábitos estão sendo complicados, porque você fala até do banheiro. Existe o motivo de ter um banheiro na casa, né? Existe algo que já está convencionado que a gente faz no banheiro. Mas hoje em dia a gente vai pro banheiro com computador, com celular, isso. com Ele virou tudo. escritório, virou. o Então, cérebro assim, tá perdido. fica perdido. E aí acaba que isso influencia com relação a todas as taxas, com relação ao sono, com relação a tudo, né? Perfeito. Faz sentido? Então, esses 5 que a gente dedica de manhã à meditação, logo será acompanhado isso aí já é saúde mental. Sim, tá? sim. Já investe nela. E logo depois você vai investir na sua saúde espiritual. 10. Ora
pela sua agenda. Olha. Abre a agenda, vê o que você vai fazer e começa a pedir a Deus. Desenha, antes de vir aqui, eu desenhei na minha cabeça como seria o nosso encontro. Olha aí. Tá melhor do que eu esperava. Oh, Mas maravilhoso. a minha mente já Sim. tinha Sim. essa agenda. Quando eu não faço isso, olha como eu já estou dependente do meu 5, 10, 20. Eu me perco. Sim. Porque mesmo estando escrito na minha agenda, se eu não pensei, Olha. eu me distraio e o cérebro não está programado Programado para para aquilo. Até o pessoal, um parênteses, na programação neurolinguística, o nome dessa técnica é ponte ao futuro. Você sai do presente e você faz uma projeção de futuro com relação àquela situação, porque tem como você fazer uma edição daquilo que ainda nem aconteceu. Ou seja, se eu fui no futuro e vi que a forma que tudo aconteceu não foi benéfica, eu consigo editar antes mesmo de acontecer para ter uma performance diferente quando realmente acontecer, que é esse momento agora aqui, ótimo. né? O nome disso é imagética Olha corporal. aí, olha aí. Eu já fui surfista. Olha Não que parece, maravilhoso. tô parecendo um lutador de sumô, mas eu já surfei. E antes de pegar a primeira onda, foi adulto já, Olha. eu vi muitos vídeos de surf. E eu só fiquei em pé quando eu sonhei com surf. Sonhei que estava surfando e fui para o arpoador no outro dia treinar com o meu professor e fiquei em pé. Olha. Um bom dia, merreca. Mas para mim foi uma super onda, mas só consegui porque o meu corpo não viu aquilo como uma surpresa. Então não teve cortisol alto, não teve um medo excessivo, porque eu já tinha sonhado com aquilo. Já estava natural. E como a ciência comprova que a saúde espiritual é uma verdade, ore pela sua agenda. Então é 5 minutos de meditação ativa, 10 minutos de oração pela sua agenda, ore mesmo pela agenda da sua esposa, Amém. ore pela agenda dos seus filhos, ore pela agenda dos seus sócios, faz um devocional através do seu dia. Sim. E os outros 20 minutos para completar os 35, Olha. exercício físico intenso. Olha. Irmão, Caramba. vai gastar energia de manhã. A gente tem um treino que está aí na internet, muito comum, chamado calistenia. Ah, sim. Você não precisa de peso, não precisa de nada, é o peso do seu corpo, que misturado com uma outra técnica chamada de HIIT, que é um treino de alta intensidade intervalado. Então, High Intensity Interval Training, que faz com que, num período curto de tempo, você gaste a mesma energia ou mais do que ficar 2 horas na academia. Olha que então, não tem interessante. desculpa. É você treinar com a frequência cardíaca mais alta. Mais alta. 5, meditação Olha. ativa. 10 horas e 20, treina. Que maravilhoso, Irmão, hein? Olha aí. Vai ganhar o mundo, irmão. Caramba. Você já cuidou de... Aí abre o WhatsApp. Ah, e depois disso? Depois é os outros. Caramba. Primeiro é você. É. Aí você vai amar o mundo. Por que você vai amar o mundo? É. Você já se amou. Não, com certeza. Amai o mundo como você se ama. Se você nem se cuidou, Não vai tem cuidar como, de né? quem? E você está falando desse momento depois que acordou. Tem alguns aspectos até que a Bíblia fala, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E Esse texto eu acho muito interessante para esse momento dos 20 minutos antes de dormir. A liberação de perdão, é isso. um momento de gratidão, né? Uhum. Eu gosto muito de ter essa prática, assim, até para tem pessoas que perguntam, né? O que você faz no teu dia a dia? Então, um dos aspectos antes de dormir, eu faço uma visitação, realmente nos acontecimentos daquele dia, para verificar o que eu preciso liberar perdão para mim mesmo. E quando eu falo de mim mesmo, é aquela situação que a gente fica se lamentando, caramba, por que eu dei esse mole? Sabe, alguns detalhes pequenos, médios e até grandes. Situações, cara, como é que eu fui agir dessa forma? E aí começa assim o diálogo interno do Estevão, né? Você, nesse momento de vida que você tá, depois que tudo que você passou, tu ainda deu esse mole. Então, assim, é o momento que eu libero perdão para mim, claro que aproveitando para poder aprender com a situação, libero perdão para os outros, porque é uma forma de limpar também, porque com certeza vai ter situações de pessoas que fazem algumas questões que não fazem sentido, né? Eu verifico alguns pontos que eu fiz naquele dia que foram propícios, pelo menos 3 pontos.
eu começo a verificar quais foram ações do Estevão que desse dia tornou esse dia totalmente diferente dos outros. Assim, não é coisas normais que é feito, não, eu procuro de uma forma categórica mesmo 3 pontos que tornaram aquele dia totalmente diferente e que a performance do Estevão foi além da média, da minha própria média. Uhum. Então eu procuro. E motivos de gratidão. Motivo de gratidão, assim. Eu lembro, antigamente eu escrevia no papel, mas agora mesmo, quando eu preciso, até eu escrevo ou no celular ou no papel, mas geralmente eu faço na mente, elenco ali os motivos e sentindo. Isso é uma forma, e claro, depois do momento de conexão, de oração, isso é uma forma de também trazer uma limpeza emocional muito forte. Uhum. Porque esses dois sentimentos, né, geram uma vibração muito forte no corpo. A Uhum. gratidão aliada ao perdão. Faz sentido para você? Assim, né? Eu estou compartilhando uma estratégia minha e eu também tenho, além disso, um momento de planejamento de ação do próximo dia. Eu coloco Excelente. 5 ações que eu preciso Uhum. ter no próximo dia. E eu falo que costumo até falar que produtividade é você planejar sempre anterior àquilo que vai acontecer. Por exemplo, o dia está para começar, um dia antes, no mínimo, eu planejo ele. Uhum. Uma semana está para começar, Uhum. pelo menos um dia antes de começar a semana, eu planejo a semana. O Perfeito. mês está para começar, pelo menos um dia antes, eu planejo aquele mês. Uhum. O ano está para começar, pelo menos um dia antes eu planejo o Uhum. ano. Então, essa é uma forma de a gente ir para um novo nível de produtividade, né? Para a gente poder ter uma organização interna. Então, esse aspecto que eu falei até da arrumação antes de dormir, isso se conecta com isso que você está falando, até da qualidade do sono, do momento de ter essa qualidade, faz sentido? Estevam, a pergunta de US$ 1 milhão é: qual é o remédio que cura todos os males? A resposta é o perdão. Perdão. Você me deu agora uma lista de como sistematizar o perdão. Sim. O perdão, ele é capaz de reorganizar o seu cérebro. Enquanto não há perdão, há confusão. E o perdão de si é um dos mais importantes. Olha, Chama-se autopiedade, que não é autocomiseração, que não sim, é viver em si mesmado. sim, sim. É que às vezes você, se visse alguém errando como você errou, você seria até solícito, falar assim, calma, acontece, todo mundo bate esse carro. Mas se você bater, você Ah, se já. xinga, se chama de idiota, se chama de burro. O Calma, peso é maior, né? o peso é maior. É. Por que que é maior? É. Então a gente precisa nos educar o quanto antes dos auto-perdoar. Acho que você deu um protocolo aqui de como fazer Sim. isso. Para além disso, com gratidão. É. Eu acho que sem gratidão não há evolução. Eu acho que hoje nós estamos vivendo o que nós oramos durante muito tempo, até os problemas. Nós já estamos em época de colheita e ainda estamos pedindo a Deus que a nossa semente prospere. Olha, Eu acho que se você respeita o ciclo circadiano, sim. né, que a gente comentou aqui, a natureza do seu tempo, você entende que não está na hora de colher o que você achou que dava. Olha. Não dá para plantar jabuticaba hoje e colher daqui a um ano, não é? São 15, irmão. É. Demora muito para jabuticaba. Vale a pena esperar, É. tá? Porque gerações comerão a sua jabuticaba. E algumas vezes nós queremos ir no mercado comprar, né? Que é mais fácil, É né? mais É fácil. mais fácil, mas tem coisas que a gente vai ter que plantar Vai de ter que jabuticaba, né? plantar, vai ter que colher, vai ter que esperar. Então, eu acho que esse crescimento e essa virtude de podermos nos perdoar e que o sofrimento seja só o que é real, porque há sofrimento real. Sim, sim, sim. Nós conversamos aqui nossa apresentação falando da morte dos nossos pais. É verdade. Isso É aí, verdade. irmão. Não tem E coisa só você que se sabe o seu compara. sofrimento, porque cada pai é pai. Sim, Só você sabe o seu luto, cada um enfrenta de uma forma, é verdade. não dá para amenizar. É. Isso é uma realidade. É. Mas, para além disso, há outros sofrimentos que você carrega contigo que são evitáveis. É. Tem problema que nem é seu e você está carregando. Sim, sim. Então, a gente precisa mesmo entrar nesse período de gratidão, onde você consegue, mesmo num momento que parece ser de desconforto, ser grato.
e ser grato no desconforto, irmão. Poxa, é uma mudança de paradigma, né? É uma quebra de Total, irmão. paradigma, né? E essa questão do perdão, tem aquela frase que todos, né, ouvem falar que perdão cura. E realmente, porque existe um caminho neural ali de raiva, de ódio, de mágoa que a pessoa tem com relação a algo ou alguém. Pessoa, lugar ou acontecimento. Geralmente é um desses três fatores, né? Aqui a pessoa está carregando uma mágoa, um ódio. Então, quando ela consegue escolher, né, perdoar, existe um banho de neurotransmissores que são dados naquele caminho neural, que aquilo dali traz um processo de uma reprogramação de padrão. Então, por isso que realmente cura, porque o próprio corpo, ele libera neurotransmissores, há aquele suco neural que começa a acontecer no cérebro todo, preenchendo tudo, indo para a corrente sanguínea, e acaba que aquele caminho neural que estava num formato começa a ser modificado para outro formato. E o corpo da pessoa começa a sentir diferente, porque hoje as doenças psicossomáticas, muitas acontecem por falta de liberação de perdão. Né? Porque assim, tem os co-irmãos, né? Ah, o co-irmão do ódio é o rancor, é a ira, a mágoa. Então, assim, o perdão, ele traz essa cura pro corpo. Faz sentido? Total. Você falou de caminho neural. O mais difícil é abrir uma trilha nova na floresta. Ah, Né? sim. Você sempre vai pelo aquele mesmo caminho. Uma amiga minha estava com um problema grande com a sogra. Falou, Renato, eu não aguento a velha. Eu falei, o que ela tem? Ela falou, você vai ver, ela fala mal de mim o tempo inteiro, vai almoçar lá em casa. Eu falei, não vou na sua casa para ver tua sogra falar mal de você, não, vai lá, que eu vou chamar a velha. Sentou ela, a velha, o genro, e minha mãe foi nesse dia. A velha só elogiou a nora. Ué? No final, na hora de lavar a louça, a nora foi lavar, a velha falou assim, não, deixa que eu lavo do meu jeito. Ih. Ela me olhou com aquele olhar de ódio e falou assim... Viu? Mas eu olhei pra ela, depois no elevador, ela... Você viu como a velha é? Quis me ofender em Caramba, público. Eu olha. falei, não, ela te fez 99% do tempo de elogio. Olha aí. E você tá pegando avos do tempo e transformando isso em algo enorme. A vida não é o que é o que a gente interpreta do que vemos. Você está fazendo uma catástrofe. Olha Perto só. de uma coisa pequena, perto da boa nora, Olha. da mulher que cuida do filho dela, da pessoa amiga, Sim, da sim. pessoa linda. Ela te fez tanto elogio, mas o cérebro quer aquele caminho neural. É. Ele quer estar certo. Então, total. E tem alguma coisa aí que indica nessa situação que você falou com relação a essa pessoa. Talvez tenha alguma mágoa, alguma coisa que não foi resolvida ainda, Certamente. que aí interfere totalmente na visão da pessoa. Sem perdão, eu vou descobrir por que eu não perdoo. Total. A Vou me mente vai procurar. justificar. É o sistema sonador reticular ascendente, né? é Que é o SARA, que determina o foco da nossa mente. Então, se eu tenho algo que já está registrado como informação, a minha mente vai procurar mais daquilo, né? Perfeito. Então, se eu não libero. Por isso que eu tenho. Eu vou falar para você que eu treinei essa capacidade de perdoar. Hoje. É difícil, eu tento lembrar aqui nesse momento aqui contigo de alguém que eu não tenha perdoado e é difícil achar. Eu não acho, porque eu achei que isso já há alguns anos, se a pessoa não treina, o maior treinamento que ela deve ter, eu acho que se eu for colocar os 5 primeiros, no mínimo, entre os 5 eu vou colocar o treinamento de perdoar. De saber perdoar, de liberar perdão. Porque isso guarda as emoções, guarda o sono, guarda a mente para poder pensar em coisas produtivas. Tem pessoas que a mente é uma bagunça porque ela fica pensando em coisas totalmente improdutivas, ou seja, essa pessoa me fez mal, isso aqui vai fazer também, mania de perseguição, mania de achar que todo mundo está contra ela, né? Então são situações emocionais aí que podem interferir, né? Agora, o assunto tá tão bom, por isso que eu falei que a gente vai precisar de alguns episódios, né? Eu quero entrar. O que é que você pode compartilhar conosco que faz os teus olhos brilhar? Assim, eu sei que você é uma pessoa totalmente produtiva, uma pessoa que produz muito, né? Pelo pouco que eu falo que a gente tem muito a conversar, mas a gente já conversou e eu vejo que você produz muito. Você é uma pessoa. Eu acredito que o natural na vida de uma pessoa é produzir, Verdade. gerar crescimento. Se não está crescendo, não está gerando produção, por exemplo, alguém que tem uma plantação de uva ou de morango, o normal é ter muito morango e muita uva. Se não tem muita uva e muito morango, alguma coisa está errada. Então eu vejo que você está
de uma forma natural, produzindo muito, porque há muita vida em você, e Amém. eu percebo isso. Agora eu queria entender, assim, junto com o pessoal que está assistindo conosco, o que que faz os teus olhos brilhar? Talvez não é só uma coisa, mas eu queria que você trouxesse para nós. O que que hoje faz os teus olhos brilhar como propósito, como missão na sua vida? Estevão, ótima pergunta. O que eu mais amo é habilitar pessoas. Olha, Eu sou um fisioterapeuta, então a reabilitação, tornar apto novamente, é o que eu mais amo fazer. Então, encontrar uma família, talvez neurodiversa, tipo, uma criança com autismo nível 3 de suporte. ah, Eu não gosto muito dessa coisa de suporte, porque todo mundo precisa de suporte, né? sim, sim. Eu não sou um excelente passador de roupa. Hum, Preciso de suporte. Minha esposa me ajuda, a moça que cuida lá de casa. sim, Então todo mundo precisa de suporte em algo. sim, Mas sim. eu sou um bom cozinheiro, não preciso de suporte, não. Para lavar a louça, talvez. Então todo mundo precisa de suporte em alguma coisa. Mas ver uma pessoa de nível 3 de suporte ir para nível 1, ver uma pessoa que não andava voltar a andar, Olha, ver uma pessoa com muita dor e ensinar para ela que só entendendo que dor é subjetiva, é algo que o seu cérebro cria, que se ela tivesse fazendo algo prazeroso, isso não seria uma dor, seria olha, só um desafio, mas como está desprazeroso, isso parece ser muita dor. Então, só ensinar ela o que é a dor e habilitar ela a se tornar funcional me dá muito prazer. olha, Então, hoje é habilitar pessoas. olha que maravilhoso. Habilitar, servir de mão de Deus na vida dessas pessoas. E eu acabei sendo um fisioterapeuta, que virou neurocientista e que hoje é um gestor público. Então, como fisioterapeuta, eu talvez habilitava um a um. Como professor neurocientista, quando eu publico, quando eu dou uma aula, eu habilito várias Sim, mentes ali que querem, né? E podem. Mas como gestor, eu habilito muita gente. sim. Então, as minhas recentes alegrias é poder implementar no Maracanã, por exemplo, um Maracanã azul, onde as crianças autistas, agora em abril, vão poder entrar e assistir o jogo com abafadores Olha que e se maravilhoso. sentirem inclusas, torcendo pelo meu Flamengo, pelo Olha aí. Vasco. Qual é o seu time? Flamengo aí. Flamengo, pelo nosso Olha, Flamengo. nosso Flamengo. Eu sabia, né? Ah, poxa, a Sabia. conexão, viu? E fazer com que as pessoas cegas sintam a emoção do jogo, porque a gente implementou, quando eu fui presidente da Suderj, a audiodescrição para as pessoas Olha cegas. que Elas podem maravilhoso. ir e torcer no Maracanã. São políticas públicas que atingem muita gente e que, se não tivesse alguém com a minha vontade, Sim. talvez teriam até políticas públicas melhores, mas não essas. Sim, sim. Então, cada um que está em casa agora, talvez deprimido, achando que a sua vida não tem função, você tem uma função única, que só você é capaz de exercer. Mas para isso você tem que estar habilitado. Olha, E habilitar é copiar alguém. Eu estava vendo, tem um casal, um trio de irmãos, que há 10 anos atrás foram processados, mas não houve nenhum crime contra eles. Porque eles viram nos Estados Unidos que tudo que era sucesso nos Estados Unidos, ele copiava na Europa. Ele viu o eBay, pegou o eBay e levou para a Alemanha. olha. Depois o eBay teve que comprar a empresa deles na Alemanha porque já estava grande. Depois eles pegaram a Amazon e fizeram copiaram Olha. literalmente na Inglaterra. Então eles só modelaram. Sim, sim. Quando a gente fala o copiar, parece feio, né? É o modelar. Modele. É. Modele quem tem um bom casamento. Ande com ele, vai almoçar, vai perguntar. Modele quem tem um bom emprego. Modele quem ama o que faz. Modele quem consegue economizar dinheiro. Tenta perguntar como que ele conseguiu isso. Identificar os padrões, Identifica né? os padrões. Eu acho que habilitar hoje é a minha maior ferramenta. E o que eu mais peço para as pessoas é: vá para a tribo que você quer ser. Olha. Porque se onde você está não tem ninguém parecido com quem você quer ser, não adianta tentar ensinar o sapo a voar. Não vai fazer bem nem para você, nem para ele. Nem para ele, né? Poxa, que interessante. E você falou dessa parte da vida pública, né? Hoje nós vemos no Brasil que, sem julgar cada pessoa que está lá, mas
cada um tem uma motivação para poder estar na vida pública, né? E pelo que eu percebi aqui, tem um brilho aí que você carrega com relação à vida pública, né? Para você, qual o significado da vida pública para o Renato de Paula? Qual o significado para você que você carrega sobre essa questão da vida pública que você já teve Uhum. e eu creio que essa que você está projetando que você vai ter nos próximos anos? O que Amém. significa essa vida pública para você? Quem está te respondendo é um neurocientista. Assim, É a profissão mais nobre que existe, é ser um servidor público. É você poder transformar a vida das pessoas e ainda ser pago para isso. Eu acho que ser um político é ser um servidor público. Ser servidor público sem ser político também é muito nobre. É do técnico de enfermagem, olha, é de quem está cozinhando para as sim, crianças, é do gestor que faz a compra, é gente que tem um papel tão importante para o mundo rodar, para o mundo ser justo, que tem que valorizar essa nobreza que é trabalhar para o serviço público. Eu acho que é uma oportunidade que poucos têm, poucos são eleitos, né? sim, sim, Poucos passam em concurso público, é, mas se é, você é um desses, saiba que você tem a profissão mais nobre do mundo, a profissão de servir alguém, de mudar a vida de alguém, de ser mão de olha, Deus na esfera pública. Então, eu tenho me arrepia sim, mesmo, uma herança. Meu pai tinha essa paixão, deputado olha, estadual Otônio de Paula, que faleceu no meio do mandato. Eu carrego essa paixão. sim, E se for da vontade de Deus, porque não adianta a gente fazer plano, é, eu um dia ter um cargo público ou ser eleito para ser um representante da minha nação, do meu município, do meu estado, saiba que eu estaria exercendo a profissão mais nobre que existe. olha. E falando de modelagem, eu quis entender o que estava acontecendo, porque uma das melhores formas de a gente modelar alguém, e sempre acontece pelo neurônio espelho, né? Uhum. É a gente entendendo os padrões internos, né? Então, pelo que eu percebi na tua linguística, você falou muito do servir, de um propósito, de criar um propósito para aquilo que a pessoa está fazendo, como uma enfermeira que está ali tendo Uhum. uma missão tão, tão linda, tão especial, mas também a pessoa pode olhar, caramba, eu estou fazendo, o que que eu estou fazendo aqui? Só estou ajudando essa pessoa aqui, mas o que eu quero é voltar para casa. Ou seja, para quem está nos assistindo, pode modelar esse próprio padrão dentro da tua empresa, aonde a É pessoa isso. está tendo uma visão, caramba, o que que eu estou cooperando para a humanidade nesse lugar? Uhum. É um senso que quando a gente prolonga e aumenta isso, eu não sou apenas, eu lembro, eu não sei se você já escutou algo parecido com isso, né? Chegaram para um pedreiro e perguntaram, o que que você está fazendo, né? Aí falou, eu estou colocando aqui tijolos para uma parede. Aí chegaram para o outro que está na mesma obra, o que que você está fazendo? Eu estou construindo um local aqui que vai ser uma universidade, que vai ajudar muitas pessoas a terem muito conhecimento, que vai ajudar pessoas a terem entradas para novas profissões. Ou seja, o mesmo pedreiro na mesma obra, mas com visões diferentes. Verdade. Então faz sentido esse. Eu trouxe aqui uma forma de cada um aqui poder verificar a modelagem do que acontece. Você carrega isso, você percebe que você procura trazer um significado maior para aquilo que você faz? Eu me pergunto, se eu crescer, quem cresce comigo? Essa é a minha motivação. Eu sou uma locomotiva. E os vagões que estão comigo. Não faz sentido crescer sozinho. Hoje eu mando um abraço aqui para o Jonathan e para o Davi, dois amigos meus Ah, que trabalham comigo. conheci eles, Conheceu ele aqui hoje. conheci. São duas pessoas É, autistas. E aonde eu posso, eu levo o Jonathan e o Davi. E o Jefferson, mais olha, pessoas que são talvez duvidadas do seu potencial, sim, porque tem um diagnóstico. E como eu percebo que eu já superei o capacitismo, graças a olha, Deus, né? Como tem gente que já superou o sexismo, sim, já superou o racismo, sim, já superou o preconceito. Estamos todo dia aprendendo a ser menos sim, sim. preconceituosos. Eu falei, eu vou apresentar o Jonathan e o Davi para o Estevam. Olha, Eu vou apresentar o Jonathan e o Davi aonde eu vou, que né? maravilhoso. Então,
Se eu crescer, quem cresce comigo? Tem um amigo meu que está na China, Gilvan, Olha, está na ONU do Brasil, representando o Brasil e a ONU na China. olha, E eu falei, irmão, que maravilhoso, hein? Aí eu fui inocente na pergunta. Falei, irmão, que maravilha. Leva esse neurocientista negão para ir. Olha, Aí ele me respondeu em pequenas frases. Se eu estou aqui, você já está. olha só, Não é forte isso? muito. Eu já tô lá. Se É, eu tenho um amigo lá, sim, eu já tô. já tá. É. Para eu estar lá agora é questão de tempo. Sim, sim. Até porque foi feito um estudo que você consegue chegar em qualquer pessoa ou local com no máximo 4 conexões. Isso. No máximo 4. Por isso que eu tenho muito cuidado com quem a gente se conecta. isso. E quando eu falo de se conectar, não é passar no corredor e olhar, não, não, mas conexões mais profundas. Igual nós estamos aqui, É é isso. um privilégio estar aqui contigo e com cada um que está assistindo, mas a gente está tendo troca de informações, troca de padrões. A minha mente está recebendo um pouco da mente do Renato e o Renato está recebendo um pouco da mente do Estevão. Perfeito. E se a gente não tem cuidado, daqui a pouco a gente começa a perceber algumas coisas ficando fora do lugar dentro de nós, e a gente começa a perguntar, mas aonde aconteceu isso? É só voltar e Naquela verificar as conexão. conexões. Porque assim, eu carrego um pouco de cada pessoa que eu me conecto. E quanto mais eu me conecto com aquelas pessoas, mais eu vou carregar dela. Por questões mesmo. A explicação técnica, o neurônio espelho, que é o aspecto da modelagem. Não existe um curso quando a gente está com menos de um ano. 5 horas para poder andar. Não, a gente aprende por modelagem. Se nossos pais engateavam, a gente ia aprender que andar era engatinhar. Se a gente vê aqueles fulanos grandes, aqueles troços grandes andando, nosso neurônio espelho vai começar o quê? É assim que anda, então eu vou começar a reproduzir. E algumas vezes nós queremos aprender sobre finanças com alguém que não pode falar sobre finanças conosco ainda. Nunca poupou, nunca construiu Nunca, nada. nunca construiu. A gente vai querer falar de família com alguém que não tem uma família no padrão que nós queremos ter. Então, um dos princípios que eu comecei a carregar tem pessoas que a gente vai conversar sobre futebol. Se acabou o assunto de futebol, é boa tarde, bom dia, e a gente vai para outro local. Tem pessoas que eu não vou entrar sobre assunto de finanças. Eu até aprendi isso para minha vida pessoal, no meio da minha família mesmo. Eu amo muitas pessoas, muitos familiares, só que eu sei muito bem diferenciar o amor, o carinho que eu tenho por aquele familiar do conteúdo que eu vou conversar no momento, porque algumas vezes nós embaralhamos tudo. Faz sentido essa arrumação Total. interna? Nós estamos vivendo na realidade de hoje. É. Famílias que não se conversam por causa de política. Sim, sim. E A você política não tem como convencer alguém. Agora a gente está vendo aí, Bolsonaro vai ser preso ou vai ser solto? É inocente ou é culpado? Você não vai convencer ninguém, se você achar que ele é inocente, que ele é inocente. Não, E não vai convencer ninguém que ele não é inocente se essa pessoa já acha que ele é culpado. Sim. Então, tem tanta coisa nesse universo para você conversar. Para que entrar num ponto de conflito? Acha o ponto de convergência. Faz sentido. Ameniza. Então, convergência é sobre alimentação? Fala sobre isso. A convergência é sobre futebol, Flamengo, os dois são? Fala sobre isso. Poxa. Eu acho que a gente consegue evitar tantos problemas para aquela noite não ser uma noite que tem que pedir perdão. Sim, né? sim. Meu Deus, eu ofendi meu irmão, minha mãe. Sim. Não, escolhe mesmo o assunto, escolhe qual é o alimento que vocês vão trocar. Eu acho que o nome disso é sabedoria também, né? Porque sabedoria tem tantos significados, mas um dos significados para mim de sabedoria é você pegar toda a gama de conhecimento para você ter um comportamento condizente com os momentos, com as pessoas, com as circunstâncias. É a gente saber lidar, né? Porque tem todo um ritual, até locais que eu não posso entrar sem um paletó, sem uma gravata, porque o ritual pede aquilo. Só que algumas vezes nós lembramos da roupa, esquecemos dos padrões, mesmo de cuidado, de conexão. Então a sabedoria, ela traz isso, a maturidade alinhado, né? E eu queria
que você falasse um pouco, você comentou um pouco sobre aquele trabalho que você tem na clínica e aquele equipamento tão especial que tem ajudado tantas pessoas. Eu fiquei bem curioso um pouco para saber um pouco mais. Você pode explicar para nós assim o quanto que esse trabalho teu também é tantas vertentes, por que eu estou falando, mas Que vertentes que se bom. convergem de uma forma muito especial. Como que tem sido esse trabalho lá na clínica e esse equipamento tão especial que vocês têm, inovador, né? Olha, eu não deixei de atender. Eu atendo aqui na Barra da Tijuca, no CEO, um prédio perto do condomínio Península, do Via Parque, toda a quarta e sexta-feira, e minha equipe continua atendendo, Olha, depois que eu faço a avaliação inicial, e nós temos o privilégio de ter uma máquina que facilita a circulação sanguínea através de um vácuo intermitente. É olha, como se o coração tivesse uma segunda grande bomba fora do corpo. Você entra na máquina, você vai achar lá no @Hidra, não é olha, com H não, com I. Rui, IDRA, Instituto de Desenvolvimento e Reabilitação Acelerada. olha, Nós temos fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, sim, tudo que você precisa para melhorar a sua qualidade de vida. E lá nós trabalhamos com esse princípio: movimento por qualidade de vida. olha, Então não adianta você querer ter uma vida boa sem ter um estilo bom. hum, Então a gente lá faz esse estilo de vida, quer que as pessoas sejam mais habilitadas rapidamente para ter performance. Não é para ir só com dor, mas se tiver dor, é um centro da dor. Então nós tiramos pessoas desde erros médicos sim, até a problemas corriqueiros como dor de coluna. Como eu disse a você, servir habilitando pessoas é gratificante demais. Eu estou no aeroporto, às vezes, voltando de uma palestra. Você cuidou da minha mãe. olha que Ué, maravilhoso. eu tava com uma dor, eu tava com labirintite, que a gente chama de uma vertigem, e você fez uma técnica e eu voltei a ficar boa. Às vezes eu não lembro, porque é muito cliente, Sim, sim, muito paciente, mas é muito prazeroso olha, poder servir. Então, preciso de um fisioterapeuta, de uma clínica de fisioterapia e reabilitação acelerada, a melhor do Rio de Janeiro, chama-se Hidra. olha Obrigado pelo só. comercial. É o @Hidra, é isso? É Isso. @Hidra. Então o pessoal já sabe aí para poder estar ali procurando esse serviço que eu achei muito interessante, até porque é utilizar a tecnologia hoje a nosso Não tem favor, né? como, não tem como. Porque Quem não sabe inteligência artificial hoje está é, passos é, atrás, é, é, entendeu? Quem não tem uma tecnologia para te auxiliar. é. Seu corpo é finito, sua hora é Sim, finita, é, sua energia é finita. Você precisa de tecnologia. Ué, você não tem panela? Tecnologia. é Você não tem verdade. garfo? Tecnologia. Você não tem um óculos para ver mais? É É tecnologia. tecnologia. Tá É. todo mundo, porque na saúde não. Então tem que ter tecnologia para te Utilizar a facilitar nosso favor, ao né? nosso É, favor. não, Quem perfeito. quiser entender mais sobre essas multipotências, que é o cérebro humano, e eu exerço várias potências, meu @ é Renato de Paula RJ. Ah, que Renato de maravilhoso. Paula RJ. Meu site é renatodepaulrj.com.br para saber mais das nossas palestras. Eu não trouxe meu livro, eu errei, Olha, não planejei tanto ah, assim, então, a gente vai ter mas que marcar um outro episódio vou, para você trazer o vou te livro. dar o livro e no próximo episódio a gente sorteia. Olha, que maravilhoso, eu vou querer. E eu queria, poxa, a gente tem aí assuntos para a gente ficar muito tempo, mas nesse primeiro, assim, eu queria, antes da gente terminar, se você puder deixar uma mensagem aqui para todos que estão assistindo, a mensagem com relação à vida, assim, eu acho que a gente está no momento com tantos pontos que se a pessoa quiser encontrar motivos para se sentir mal, é o que não Vai achar. falta. Ela vai ver no Instagram, até Uhum. o logaritmo do próprio Instagram da pessoa vai já tá acostumado com o que ela gosta, então vai dar Vai- vários motivos. Agora também eu acredito que tem muitos motivos muito bons para poder inspirar as pessoas a viverem o melhor momento das suas vidas, o melhor fase das suas vidas. Então, eu queria que você deixasse algo para o pessoal que está assistindo esse nosso episódio. E já estou querendo falar contigo que, poxa, está sendo maravilhosa essa Voltarei, jornada, por isso que a gente voltarei. vai ter que ter outros momentos. Mas deixa essa mensagem aí pro pessoal. Naut, primeiro é te agradecer. Tudo de bom e de ruim da sua vida virá de gente, pessoas.
O meu bordão é humanos. Eu começo os meus vídeos chamando as pessoas de humanos, as pessoas às vezes não entendem. Porque no final é tudo humano. Essa é a É verdade. do juiz ao promotor, ao É, PhD, ao nosso é. colega da Academia Brasileira de Sim, sim, Ciência, sim. Arte e É, Literatura. Todo mundo é humano. Então entenda sobre pessoas. sim. Entender sobre pessoas te dará uma facilidade grande de se conhecer também. E pessoas disciplinadas são pessoas que vivem melhor. Então, o seu propósito merece a disciplina. O seu propósito merece que você faça o que tem que ser feito para além dos seus sentimentos. Se o seu propósito é cuidar da saúde espiritual, ore ou reze sem vontade, Sim. mas é porque você tem um propósito. Se é cuidar da sua saúde mental, vá ao terapeuta, ou vá encontrar um amigo, ou vá fazer uma leitura, ouvir um podcast sobre saúde mental, mesmo que você não queira. Não é sobre entusiasmo, é sobre disciplina. Quer cuidar da sua saúde física, você vai ter que fazer academia e dieta sem vontade. Olha. Eu não gosto. É. Não tem a ver sobre gostar, tem a ver sobre propósito. E o meu é levar o reino de Deus. Amém. Levar o reino de Deus tem a palavra Sim, e tem a carruagem. é verdade. A palavra vai continuar. E a carruagem? É. E o templo? É. Que Paulo diz que não é mais seu, foi comprado na cruz. Cuida do seu corpo físico, de verdade, para que a mensagem seja expressa através das suas atitudes. Você será eternizado através das pessoas que você cativar nesse mundo. Hoje, quando a gente está aqui reunido, faz 10 meses da morte do meu pai, Olha. e uma pessoa me deu um abraço, aqui eu encerro, dizendo, te abraçar, parece que eu estou abraçando o seu pai. Olha, Isso que maravilha. aliviou tanto o meu luto. Caramba. Eu falei, papai está aqui. Em tudo que ele me ensinou, está nas minhas células, porque eu estou no Olha. DNA dele. É. Então, esse legado que você está em vida, É verdade. ensinando para alguém, alguém está espelhando com o neurônio espelho, é muito importante. Então, saiba que dias difíceis existem, mas eles vão passar. Eu já passei por tormentas de achar que eu nunca mais iria conseguir navegar e estou aqui. Cada um vive seu momento difícil, não se compare. E você é uma obra única de Deus. E no primeiro capítulo da Bíblia, Deus fala 5 vezes: ficou bom a luz, ficou bom as planícies, ficou bom o animal. Mas quando ele te fez, ele falou: ficou Olha. muito bom. Que maravilhoso, meu amigo. Poxa, e essa frase tem a ver também com esse episódio. Ficou muito bom. Que maravilhoso. Poxa, eu quero te agradecer por você estar aqui conosco. E eu Obrigado. fico muito feliz. Eu tenho certeza que cada pessoa que está aqui assistindo, pelo menos algumas vezes a gente escuta algo, né, que tem um determinado comprimento, mas tem uma palavra e uma frase que traz um processo de uma reprogramação de algum padrão para nós. Verdade. E eu tenho certeza que teve várias palavras e frases que você falou, que falamos durante esse episódio, que trouxe um valor agregado muito forte para mim. E eu sei que para cada pessoa que está conosco, e eu quero te agradecer, estamos conectados, estamos juntos. Eu sei que quando a gente está no mesmo caminho, num propósito de missão, sempre a gente vai se encontrar junto naquele Amém. caminho, né? Então acaba que a gente está se conectando, mas porque a gente já estava junto no caminho, dentro do propósito da missão que nós estamos cumprindo. E eu quero deixar à disposição assim, toda a estrutura do Instituto, desse centro nosso de espaço aqui de eventos. Venham conhecer Barra Square, Shopping Bar no Square. meio da Barra da É. Tijuca, um lugar nobre, lindo, bom gosto. Eu Sim, vou sim. perguntar quem decorou, porque eu vou querer decorar minha sala do mesmo padrão. Isso Tá aqui lindo, é parabéns. muito especial. E, pessoal, vocês podem também seguir @Estevão Daut no Instagram. Tem também um site, estevãodaut.com.br. Também tem o @Instituto Daut, que é a nossa jornada de curso, de formações. Nós temos, conforme estava conversando até com o Renato, pós-graduação em programação neurolinguística. Temos algumas formações, tem o método Daut, que é para corporativos, equipes, empresas, de uma forma bem especial. Nós temos toda a jornada de eventos que nós temos aqui na nossa instituição. Enfim, nós temos trabalho social, temos... Ó, e aqui
aqui, vocês estão vendo, eu estou pedindo para ser um colaborador do Estudo Daut ao vivo aqui. Não sei como, se eu vou servir café, Não. se eu vou ser professor, se eu vou ser aluno, mas Meu eu amigo. faço parte desse ecossistema de sabedoria e mudança de vida. Olha, já está empossado. A gente só não sabe a função, mas já vai estar empossado. Então, pessoal, gratidão por esses momentos. Assistam os outros episódios aí. Também nas nossas redes sociais. Vamos fazer algumas coisas em collab aqui. A gente vai botar aqui de corte desse pedaço aqui, que com certeza tem muitos momentos bons. Então, gratidão, mais uma vez, gratidão. Obrigado, Eu querido. sei que daqui a pouco nós vamos conseguir ter um encontro com as nossas famílias também, para a gente Espero, poder, né, espero. conectar. E ele já me prometeu um negócio aí que logo, logo vou assistir um jogo lá de um time aí que a gente conhece aí. Tá Então a dando gente vai alegria, assistir. tá dando alegria. Então a gente vai. Isso vai ser maravilhoso. Então, muito bom, gratidão. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço, hein? Um abraço. Tchau, pessoal. Foi? Aí, Foi bom, né? aí, puxa! Eu tava preocupado com o teu horário. Foi leve, Aí, obrigado. quando eu olhei assim, eu falei, não, vou na dar. hora, Aqui tem alguns assuntos.